baixo, o Wagner é o nosso baterista, mas a gente tem usado esse formato por causa do acústico. E o MacGyver no teclado, o Iverson no violão e eu sou o Samuel, já fui apresentado aqui. Amém? Tem uma canção também do Hags muito conhecida que Ele é Jesus. Essa música exalta o poder de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Deus é maior, Deus é mais. Amém? Por maior que seja a nossa dor, a nossa dificuldade, os nossos problemas, o Senhor tem a solução. Basta que a gente clame por Ele, clame pelo seu nome. Amém? Ele é Jesus. Amém. Vamos cantar juntos.
reunido. Reunido. A Bíblia diz que o Senhor diz que se tiver dois reunidos, dois ou três reunidos no seu nome, Ele está presente. Então Ele está aqui entre nós. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus.
perfeitamente engrandecida, mas cada dia que passa perde um pouco da vida, vida dos campos que já não terminam.
Envelhecer para mim é um privilégio. Quando você consegue presenciar a ação de Deus na história, coisas que eu nunca vou ver. Os novos dessa igreja nunca saberão, a não ser ter o depoimento dele, que foi a história do professor Silvio. Minha mãe faleceu com 101 anos de idade. Com 100 anos dela, ela fiz um presente, levava o Cristo Redentor, era no Rio. Lúcida, morando sozinha, e ela me contava as histórias do meu bairro, eu sou de Madureira, contava a história do meu bairro, e eu sempre vi, e a Bíblia me diz isso, o privilégio que é envelhecer. E eu fico pensando que há pessoas que não entendem isso. 51 anos de história, não está velho porque eu estou com 55. Mas olhando para o retorno dos olhos de vocês, eu tenho certeza que, como vi os tópicos ali, a dificuldade durante o tempo, aquilo, as conquistas, tudo isso mexe para a gente, nos incentiva. E eu quero compartilhar exatamente o texto que vocês propuseram da divisa, que é Lamentações. Eu sou apaixonado por Jeremias. Jeremias, ele é a prova viva da fidelidade de Deus. Ele diz para Jeremias que escolheu Jeremias desde o ventre da mãe. Ou seja, você imagine você ouvir de Deus isso: olha, eu te separei no ventre da sua mãe. Depois diz, para que você seja um profeta, não como os que estão aí. Existiam profetas lá em Jerusalém, mas Deus fez Jeremias ser um profeta diferente. Depois ele fez Jeremias alertar o povo sobre uma possível invasão babilônica. E aconteceu. Jeremias presenciou a invasão babilônica. Jeremias, ele ficou na cidade destruída para ser um porta-voz do Senhor. E o livro de Jeremias nada mais é do que o título que ele dá, Lamentações. Ele se lamenta de tudo aquilo que ele presenciou, mas no meio dessa lamentação toda, ele tem um site e ele vai dizer, do nada, ele quebra um ciclo de lamento, diz, mas a misericórdia do Senhor são a causa de não serem consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E depois ele continua dizendo o seguinte: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Daí do versículo 22 até o versículo 26, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre essa fidelidade de Deus. Eu sou professor de filosofia, e a filosofia ela sempre busca entender a essência das coisas. Eu amo poder entender as coisas lá na sua fonte, para que eu possa poder captar aquilo que Deus quer falar comigo. Fidelidade no dicionário significa ação de cumprir uma obrigação. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Cantamos aqui sobre o céu. Jesus virá. Amém, irmãos? Amém. Virá. Jesus alertou, assim como no dia de Noé dava-se casamento, assim será a volta do Filho do Homem. Eu já ouço algumas pessoas dentro da igreja questionar se essa volta é verdadeira ou não. Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E aí eu fui ver o que é misericórdia. A misericórdia do Senhor se renova, ou seja, a compaixão e a piedade do Senhor. Não somos consumidos por causa da sua compaixão. Eu queria que a gente pensasse sobre algumas coisas, sobre essa fidelidade de Deus, que vocês aqui têm experimentado nesses 51 anos de vida. A primeira coisa que eu vejo é que a fidelidade de Deus, ela nos amadurece. Jeremias, ele relata no capítulo 3, ainda no verso 1: eu sou um homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não luz. O homem que fala que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos é o mesmo homem que viu o povo da Babilônia invadir Jerusalém
matar jovens e levar esses jovens cativos por 70 anos para a Babilônia. Por que que a fidelidade amadurece a gente? Porque fidelidade não é ausência de problema. Nós temos uma dificuldade muito grande hoje na escola bíblica dominical. Uma irmã falou assim: não, porque o meu marido disse uma besteira, pastor. O que ele disse? Ele disse que a gente precisa ser santo. Como ser perfeito num mundo como esse? Eu falei para assim: quem disse que santidade é perfeição? Santidade é ser separado, santidade é ser diferente. Nós precisamos ser santos, ser perfeitos só no céu, mas nesse mundo sermos diferentes. É viver num mundo que pode tudo, mas nós entendemos que, mesmo vivendo no mundo, não somos mais dele. Os nossos princípios são outros. Ou seja, Deus é fiel, não significa que Ele me livra dos problemas. Nesses 51 anos de existência, eu tenho certeza, e foi comentado ali no vídeo, que o professor Souza passou por dificuldade. Se Deus é fiel, por que permitiu a dificuldade chegar nesse lugar, um lugar que exalta o nome dele? Porque são nas dificuldades que nós amadurecemos. Amém. Ninguém cresce na bonança. Eu aprendi quando garoto para nunca pedir a Deus aumento de fé. Nunca pedi. Porque a fé ela só aumenta na escassez. Porque a fé ela é fruto de quando tudo foge do meu controle e tudo passa a ser controle do Senhor. Eu preciso resolver um problema, não sei como, mas Deus sabe. E aí Ele resolve, e aí eu percebo, Deus realmente está presente comigo. Ou seja, quando nós estamos vivendo um momento de calmaria, nós acomodamos. Aí nós aprendemos que a fidelidade de Deus nos amadurece. Eu tenho certeza que quando vocês forem abrir mais uma igreja filha, quando alguém tiver com dificuldade lá, vocês vão poder contar aqui com 2 filhos aqui. Deus não nos livrou do problema, mas esteve conosco no problema. E uma igreja que cresceu aprendendo a confiar num Deus fiel, que nunca deixa os seus abandonados. Irmãos, às vezes perdemos a chance de crescer, porque não vemos na fidelidade de Deus, a permissividade dele, a permissão dele, passarmos por dificuldade. Eu perdi um amigo alguns meses atrás, pastor lá no Rio, 43 anos. Tirou férias, foi em janeiro. Tirou férias, programou para ir para a Convenção Batista Brasileira. Ele, a sua esposa e seus 2 filhos, um de 12 e um de 7. Fez um vídeo saindo da casa do pai dele. Orem por mim, estou indo para a Convenção Brasileira, tal, foi. Chegou a notícia da morte dele. Uma ultrapassagem, bateu de frente com outro automóvel. Ele morreu. O seu filho teve uma perfuração no pulmão. A sua esposa teve um problema na coluna e o filho pequeno nada. E aí, depois de um tempo, monitorando pelo celular o que estava acontecendo, e a esposa dele, depois de um tempo, foi na igreja. Ele era pastor da igreja Batista da Abolição, no Rio de Janeiro. E a esposa então foi dar um depoimento. E ela falou assim: Deus é bom em todo o tempo. Quem disse isso foi uma mulher de 41 anos, que tinha acabado de perder um marido de 43. E ela falou assim: Deus levou meu marido, o homem que eu mais amava nesse mundo, mas poupou a mim e meus filhos, para que nós pudéssemos dar continuidade ao legado que ele deixou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uma fidelidade que nos amadurece. Quem em sã consciência vai agradecer a Deus num momento tão difícil? Aqueles que conseguem ver Deus no meio do caos. Jeremias viu. Em casa você pega o capítulo 3 e você vai perceber que Jeremias vai lamentando, o versículo 1 e o 2 ele vai dizer: Deus me colocou em trevas,
Mas do nada ele olha e vai dizer assim: olha, as coisas só não são piores, porque a misericórdia, a compaixão do Senhor é sobre nós. Amém. Se não fosse isso, nós estaríamos perdidos. Primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite: momentos de tempestade não é ausência de Deus. Momentos de tempestade é o momento que Deus está te dando a oportunidade de crescer. É quando você para de olhar para tudo à sua volta e olha para o alto. Nós temos dificuldade de olhar para o alto. Nós estamos tão envolvidos na nossa volta, esquecemos de olhar para os céus. Às vezes eu estou lá na praia à noite, Rio das 8, olho para o céu, parece que o céu baixou. Tão próximo de estar as estrelas e a lua. Às vezes você está num sítio, no meio do mato, você tem o privilégio de olhar, você percebe coisas que são imperceptíveis nos centros urbanos, como um vagalume piscando. E aí a forma que Deus tem de ministrar o seu coração. Eu lembro que eu estava no sítio do meu sogro, deitei na rede, apaguei as luzes do sítio, um vagalume piscando longe. Aí Deus falou comigo assim: quanto mais densa for as trevas, mais chance elas têm de brilhar. A luz não brilha no clarão, a luz brilha na. Então, quando o professor Souza passar novamente por meio de tempestade, não reclame, porque tempestade é a chance que Deus está dando a gente de crescer. A segunda coisa que eu aprendo sobre a fidelidade de Deus é quando Jeremias diz: novas são a cada manhã. Ou seja, quando eu penso na fidelidade, a fidelidade de Deus, ela gera em nós esperança. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Por que a misericórdia, a compaixão de Deus se renova a cada manhã, irmão? Porque é um novo dia. Eu lembro que o grupo Logos, não sei se era Logos ou ela, eu confundo, não há idade para acompanhar os dois. Um novo dia. Quando você abre os seus olhos pela manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Ouvi, alguns anos atrás, essa estatística já está vencida, é claro, uma estatística que por dia no mundo morriam 119 mil pessoas. Depois que eu vi essa estatística, ficou martelando na minha cabeça, eu passei a agradecer a Deus todos os dias, quando chegava em casa do trabalho. Obrigado, Senhor, porque no dia de hoje muita gente morreu, mas não foi a minha vez. Me faça valorizar a vida a cada dia, porque a vida é um presente do Senhor. Amém. Nós temos dificuldade de valorizar as coisas. Para isso necessitamos de perdê-las. Meu amigo faleceu, quanto tempo eu não ligava para ele? Olha, se eu soubesse, eu ligaria mais vezes, não é assim? Se eu soubesse que eu perderia esse trabalho, eu tinha me dedicado mais vezes. Ou seja, a perda às vezes é a nossa forma de aprender a valorizar coisas. Jeremias vai trabalhar o seguinte: as misericórdias se renovam a cada manhã, elas não têm fim, ou seja, elas geram em nós esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz. É quando você passa por uma dificuldade, é quando a igreja passa por uma dificuldade, e a gente vem de reclamar, sempre fala assim: lembra, houve um tempo pior do que esse? Você lembra como Deus agiu naquele tempo? Esse Deus continua sendo Deus. Ele continua vendo o nosso problema. Da forma que ele agiu lá, ele vai agir aqui, porque Deus não muda. Então vamos continuar acreditando no Senhor. Problemas têm princípio, meio e fim. Davi talvez foi o maior poeta que a Bíblia nos apresentou. Davi tinha grandes salmos. A maioria desses salmos, eles foram inspirados na solidão. Você não vai encontrar salmos de Davi inspirado na sala do palácio. Você vai encontrar os salmos de Davi, os mais profundos, inspirados na solidão, fugindo de Absalão, na solidão, fugindo de reis inimigos, longe da sua zona de conforto, longe dos seus, no meio de uma batalha. Foram nesses momentos
em que ele teve a sua esperança renovada. Uma das cartas mais profundas do apóstolo Paulo, as menos teológicas, mas as mais profundas, são chamadas de cartas da prisão. Tem um momento que Paulo escreve: regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Ele escreve isso preso. Porque na prisão ele viu a fidelidade de Deus. E na fidelidade de Deus, ele pôde ter a sua esperança renovada, as misericórdias, a compaixão e a piedade do Senhor renovadas sobre a vida dele a cada dia. Irmãos, que vocês possam ver a cada momento vencido, a cada conquista realizada, o renovo da esperança. Temos a tendência a perder a esperança. Por isso que Paulo diz, que eu acho lindo, eu tenho algumas predileções. Meu versículo predileto, Salmo 23, verso 4. Ainda que o anjo pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Livro predileto, Eclesiastes, livro de sabedoria. Para mim é o livro mais filosófico da Bíblia, sou apaixonado por ele. Texto predileto, Salmos 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Este não tosquenejará e nem dormirá guarda de Israel. Tosquenejar é cochilar. Deus não cochila, Deus não dorme. É um livro fantástico chamado Deus Trabalha no Turno da Noite. Se você puder, um dia comprar esse livro, é um livro antigo, leia. Fala uma experiência de um Deus que, enquanto nós dormimos, como diz o Salmo 3, deito, durmo e levanto, porque o Senhor me sustenta. Amém. Irmãos, a nossa esperança é renovada a cada momento. Existe um texto que eu considero o maior texto de encorajamento da Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4. Ainda que estejamos abatidos, nós não estamos destruídos. Eu sou apaixonado por Rock Balboa. Sylvester Stallone fez, né, o filme do Rock. O Rock tinha uma filosofia na luta. A luta só acaba quando soa o gongo. O gongo só vai soar, e o nosso não é gongo, é trombeta. Enquanto a trombeta não tocar, a gente está aqui, porque aqui não é o nosso lugar de descanso. Mas Deus tem renovado a nossa esperança cada dia. A fidelidade de Deus é uma fidelidade que gera esperança no coração de cada um de nós. Deus é fiel, Ele conhece o meu limite. Paulo diz assim: porque as aflições que eu sofro nesse tempo presente não se comparam com a glória que nos vai ser revelada. O que motivava a igreja do primeiro século não eram as bênçãos que motivam as igrejas hoje. O que motivava a igreja do primeiro século era o céu. Sempre o céu. E quando os crentes iam para a arena para serem jogados e devorados por leões, eles iam conscientes de que logo depois da atrocidade da arena eles estariam com Jesus para todo sempre. Nós corremos o risco de esquecer dessa promessa. Às vezes nós achamos que a nossa vida se limita somente a esse lugar e vivemos como se isso fosse uma verdade. A vida não termina aqui, irmãos. A nossa vida é eterna. E o bom é que estaremos com o Senhor para todo sempre, onde não terá mais choro nem dor, porque Ele enxugará nos nossos olhos toda a esperança renovada. Nós temos algumas formas de interpretar alguns textos complicados. Filipenses 4,13. Posso Todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai lá para uma entrevista de emprego, ora por mim que eu vou para a entrevista e alguém fala assim: você está lá, essa vitória é tua. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Um erro grave, Está escrito antes. porque a gente não leu o 10, o 11 e o 12. Aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco. Tive comida em fartura, mas aprendi a passar fome. Aí ele vai assim: em Cristo suporto
todas as coisas, pois Ele é quem me fortalece. Não é o poder de conquistar, é o poder de suportar. Enquanto os problemas vêm, enquanto as adversidades vêm, eu lembro que a fidelidade de Deus renova em nós a nossa esperança. A misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Amém, irmãos? Amém. Quando você acordar amanhã, se acordar, eu quero que acorde, você não esteja reticente de dizer a Bíblia. Você, ao abrir seus olhos, possa falar a primeira palavra do dia: obrigado. E daí em diante é nossa conta. Terceira coisa que eu aprendo sobre a fidelidade de Deus, está no versículo 24. E diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A fidelidade de Deus nos aproxima de Deus. Nós vivemos uma relação, na nossa geração, relações superficiais. A maior prova disso é que eu vejo jovens, tem alunos lá, que eles se gabam de terem muitos amigos nas redes sociais. Como se rede social gerasse amizade. Nós temos o poder de simplificar coisas que não são tão simples, como a relação interpessoal. A palavra de Deus diz que nós precisamos conhecer a Deus. A vida eterna é isso. E a vida eterna é que conheça a Deus como o único Deus, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus, ele disse que muitos dirão naquele dia: Senhor, eu fiz tanta coisa em teu nome. Ele responderá: para trás, nunca vos conheci. Aí um dia eu estava vendo uma mensagem e a pastora falou assim, no plenário: quantos aqui conhecem o Neymar? Todo mundo levantou. Ele falou assim: se você chegar hoje na mansão do Neymar e apertar o interfone, para quantos de vocês o Neymar vai abrir a porta? O segredo não é você conhecer Deus. O segredo é Deus saber quem você é. Intimidade, relacionamento. A minha porção é o Senhor. O homem diante do caos consegue falar: olha, Deus é a razão da nossa existência. Jerusalém está destruída, mas Deus continua sendo Deus. Não, desafios vêm, desafios são feitos para serem vencidos. Precisamos olhar o nosso Deus, que é o autor e o consumador da nossa fé, e acreditar: se Ele nos mandou ir, Ele vai abrir os caminhos para que as coisas deem certo. A igreja do Senhor. Quando Pedro declara que Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Batista Professor Souza pertence ao Senhor, amém, irmão? Amém. E por pertencer ao Senhor, vocês entendem que a vida de vocês está nas mãos do Senhor. Ele é o dono desse lugar. Nada vai acontecer nesse lugar sem que haja permissão dele. E tudo aquilo que ele desafiar o coração de vocês, ele é fiel para que as coisas possam ser alcançadas. Lá na CBE, quando eu cheguei na CBE, esse ano 12 anos de CBE, Comunidade da Esperança, não tínhamos uma propriedade, nós já estávamos no posto de gasolina no trevo para cultuar em cima do posto. Meu medo era de ser rápido, que a igreja estava cultuando em cima, onde era o depósito todo o combustível do posto de gasolina. Se aquilo explodisse, era céu sem escala, né, irmãos? E aí eu orava a Deus para comprar um lugar. 7 pessoas me indicaram um lugar diferente. E aí nós fomos atrás, não tinha muito dinheiro. Um dia o proprietário da casa que eu morava, a casa pastoral, me ligou. Eu pensei: já pedi a casa. E ele falou assim: Fernando, quero conversar com você. Aí eu fui lá conversar com ele assim: eu quero vender a minha casa, ou para você, ou para mim. Falei: quanto você quer? Quero 300 mil.
Nós, a minha igreja tinha uma entrada de 8 mil mês na época. Isso fere a qualquer administrador. Falei, mas como é que vai ser isso? Eu quero 100 mil de entrada. O restante, quando você paga de aluguel, tem 4 mil por mês. 4 mil todo mês, reajuste do IOF e no IOF não, outro IGPM. Você vai pagando sem nota promissória, sem nada. Redigi um contrato, ele já topou, assinamos, pagamos. Não, nunca atrasamos uma parcela. 300 mil. Aí o dono do lado me ligou. Fernando, queria conversar com você. Queria vender minha propriedade para mim. Você quer? 300 mil. Ele, como é que você quer? Eu quero 150 mil de entrada. Você está louco. Sem chance. Então o que você quer fazer comigo? Eu falei, isso online, porque estava em pandemia. 13.500 por mês, sem entrada, 20 mil todo mês de dezembro. E aí? Fechado. Sem nota promissória, sem nada. Redigi um outro contrato. Em maio agora de 2025, eu estou quitando mais uma propriedade de 300 mil. Aí o cara do lado me ligou. Pastor, eu queria conversar com você. Fala, eu quero vender minha casa para ele. Orando, irmão. Irmãos, essa é a fidelidade que nos aproxima de Deus. O que nos falta é ter experiências com Deus. Deus, Ele quer se revelar a nós a cada dia. E não é dando bênção só não, mas nos dando força para suportar quando os momentos forem difíceis. É verdade. Mas Deus está ali. O povo de Israel passou 400 anos no Egito. Deus manda Moisés dizer o seguinte: olha, avisa ao povo que o teu visto a aflição deles. A oração deles tem chegado ao meu trono e eu vou livrá-los do Egito. É assim que Deus faz, irmãos. Eu preciso entender que a nossa porção é o Senhor. Ele é a razão da nossa existência. Ele. Eu tenho um pastor que eu sou muito fã, foi meu professor de seminário, pastor Vitor Manuel Valente, pastor da primeira igreja batista em Copacabana. E perguntava a ele assim: pastor, como é que está o seu ministério? O meu ministério está por um fio, irmãos. Que isso, pastor? Pelo fio da graça de Deus. Quando essa graça, o fio arrebentar, acabou o Vitor Manuel Valente. E aí nós não temos a pretensão de achar que alguma coisa que nós fazemos é pela nossa própria capacidade. Tudo aquilo que você e eu temos, só temos porque Deus nos permitiu ter. Nós estamos pelo fio da graça de Deus. O professor Souza está pelo fio da graça de Deus. Louvado seja Deus por isso, porque enquanto Ele nos sustenta, Ele é a nossa porção, nós continuamos avançando, porque o papel da igreja é avançar. Ele é a nossa porção. Em último lugar, verso 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguardar em silêncio, não murmurar, não reclamar. Sou apaixonado por Eclesiastes. Tem um texto, capítulo 7, que Salomão diz assim: quando os dias forem bons, curtos, mas quando os dias forem ruins, entenda que Deus dá tanto dia bom quanto dia ruim. Se Salomão tivesse escrito Eclesiastes antes de Jó, ele dizia que Jó copiou dele quando diz assim para a mulher dele: como uma louca dizes tu, como Deus que nos deu o bem também nos dará o mal. Irmãos, a fidelidade de Deus, Ele transmite ao meu coração paz. Deus conhece o nosso limite. Jesus disse: deixe-nos a paz, não vou lá dou, o mundo traz paz. A paz que o mundo traz é de fora para dentro. Estou bem empregado, estou paz. Todo mundo com saúde, estou.
perco a saúde, perco. Servir ao Senhor é como? Estou saudável, estou. Estou empregado, estou. Perdi o emprego. Deus é aquele que me sustenta e me fortalece. Estou doente, o Senhor é o médico. Pastor Manuel Xavier, como pastor eu conheci, foi pastor Memorial da Tijuca. Pastor Manuel Xavier morreu com 51 anos de câncer. E um dia ele falou para a igreja dele assim: irmãos, se Deus me curar, nós veremos a glória de Deus. Se Deus me levar, eu verei a glória de Deus. Ou seja, eu morrendo, eu vivendo, a glória de Deus será manifesta. Paz que excede todo entendimento. Tem gente que não entende isso, irmão. Como? As coisas naquela igreja, pessoal, estão cheias de problemas. Há alguma dificuldade. Como eles estão louvando? Como manter uma paz se as coisas estão desmoronando? Porque a fidelidade de Deus se mantém na nossa vida trazendo paz. A fidelidade de Deus nos traz esperança. A fidelidade de Deus nos amadurece, nos aproxima dele. Nessa noite, meu desafio para você: entenda mais dessa fidelidade. Se permita amadurecer com a fidelidade dele. E que essa maturidade te aproxime dele. Procure saber quem Deus é. Não se contente por baixo. Eu preciso, como diz somente no capítulo 52, assim como a costa anseia por água, a minha alma tem sede do Deus vivo. Eu não me contento em conhecer pouco esse Deus, eu preciso de mais. Eu quero mais. Nós somos eternamente insatisfeitos, porque nós sempre queremos mais, não é de bênçãos de Deus, queremos mais de Deus. Ao ponto das pessoas olharem para a gente como olhavam para Moisés quando entrava naquela tenda, e o rosto resplandecia. E quando Deus diz para Moisés, no Salmo, no Êxodo 33, Deus me revela a tua vontade, ele fala assim: vocês podem caminhar, vão. E aí Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos mande. Moisés entendia que Deus não era uma opção, necessidade. João, Pedro, quando fala isso, né? Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de liberdade. Nessa noite eu quero desafiar você. Querer mais de Deus. Ele é fiel, não a mim, ele é fiel à sua essência. O que ele me promete, ele cumpre. Isso é certo. E que essa fidelidade possa fazer da nossa vida uma vida melhor. Feche seus olhos, vamos orar. Eu queria, não posso deixar passar em branco a oportunidade de desafiar você a melhorar como indivíduo, como ser humano. E só um jeito de melhorar como ser humano: se aproximando mais de Jesus. Essa é a proposta dele para você nessa noite. Ele te trouxe aqui para que você entendesse a fidelidade dele. Na relação com Deus não há Deus me quer ou me quer. Ele não só me quer bem, como ele me ama, ao ponto de dar a sua vida por mim. Eu sou alvo do amor de Deus, você é alvo do amor de Deus. Ele quer transformar a sua vida, a sua casa e a sua história. Assim como a história de professor Souza tem a mão de Deus. Desde que começou em Rio Dourado até hoje, Deus tem conduzido essa igreja e quer conduzir a sua vida. Mas é necessário que nós nos aproximemos dele. O primeiro passo ele já deu, naquela cruz. O segundo é nosso. E nessa noite eu quero dar para você que deseja isso. Eu quero experimentar desse Deus, desse jeito que eu estou falando. Eu quero amadurecer. Eu quero estar perto dele, eu quero ter minha esperança renovada, eu quero ter paz. E esse convite que Deus faz para você nessa noite. E se você deseja isso, eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você. Se você entende que nessa noite
precisa de uma intervenção divina para se tornar uma pessoa melhor, se tornar um crente melhor, se tornar alguém que experimenta mais de Deus como Jó. Antes eu conhecia Deus e ouvi falar, agora meus olhos o veem. Essa é a proposta de Deus. De falar com você como dirá Moisés, de falar a Deus com Moisés como quem fala face a face. Eu quero orar pela sua vida, se você deseja isso nessa noite. Não é uma proposta para não cristãos só. É uma proposta para você que entendeu de alguma forma que Deus falou ao seu coração. Você precisa experimentar o que Jeremias experimentou, para se tornar aquilo que Jeremias se tornou, um servo do Senhor, fiel à sua mensagem, diante de um povo que não queria saber de nada. Deus quer levantar um povo que faça a diferença nessa sociedade. E vocês aqui em Professor Souza, e o meu povo lá em Rio das Ostras, por aí diante. Se você deseja que eu ore pela sua vida, fique de pé. Quero estar clamando por você, para que Deus possa te abençoar nessa noite de uma forma especial. Vamos orar. Senhor, eu te louvo pela oportunidade que nós temos de mais uma vez meditar na tua palavra. Te louvo pela igreja de Professor Souza. 51 anos de existência, onde a tua mão tem sido colocada sobre ela. Te louvo para essas pessoas ficarem de pé e desejam mais do Senhor nessa noite. Amém. Senhor, muda a nossa vida. Que a tua fidelidade seja didático para a gente. Possamos aprender com Deus fiel, como o Senhor é conosco, e é consigo mesmo. Que o Senhor possa completar no nosso coração aquilo que faltou nessa noite. Continuar ministrando no nosso coração, pois nós queremos ter mais, ser mais do Senhor. Queremos mais do Senhor, queremos ter sede do Senhor. Que o Professor Souza tenha sede do Senhor. Que a cada dia a busca maior dele seja a tua presença, que seja a manifestação da tua glória, e que isso acontecendo, que eles saiam desse lugar e possam impactar onde moram, onde trabalham e onde vivem. Ajuda-nos, Senhor, a ser luz, ajuda-nos, Senhor, a ser sal, ajuda-nos, Senhor, a ser servo. Abençoe o pastor Menano, a família, sua equipe de liderança. Cuida deles, continue iluminando a sua mente e o seu coração, para que eles possam continuar fazendo a tua vontade nesse lugar, pois esse lugar pertence ao Senhor. Amém. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Poder sentar.